Vamos abrir nossa Bíblia em primeiro livro de João. Primeiro livro de João, capítulo 3. Versículo 10 ao versículo 12. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão não é de Deus. Observou? Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então, tem filhos de Deus e tem filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão, e por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e a de seu irmão justas. Bondoso Deus, ainda uma vez mais nos chegamos ao teu trono para pedir que o Senhor venha ungir a palavra que foi lida e nos dar um momento abençoado nesta manhã. Cobre-nos com teu sangue, com a tua graça, em nome de Jesus. Que a palavra seja como flecha que atinge o alvo e que mova os corações para mais perto de ti. Esse é o nosso desejo e a única razão de estarmos aqui, Pai. Obrigado no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos? Eu quero falar um pouco nesta manhã sobre a origem das sementes. A origem das sementes e a necessidade de não hibridá-las. Não hibridar. Nós vemos aqui São João falando que tem filhos de Deus e tem filhos do diabo. E que o que mostra quem é quem são as obras desses. As obras deles mostram quem eles são. Você vê também em São Mateus capítulo 25, verso 32 e 33, a Bíblia falando sobre ovelhas e cabritos. Então, nós sempre vemos a Bíblia mostrando esses dois lados, filhos de Deus e filhos do diabo. Agora, é claro que todos sabemos que o diabo não pode criar e nem gerar nada. E como ele tem filhos? Logo nós vamos ver como ele fez para ter filhos. Ele não cria, mas ele personifica aquilo que já foi criado por Deus. Em João capítulo 1, os irmãos só podem ouvir, porque se a gente cita a Escritura e os irmãos vão procurar a Escritura, aí até às vezes alguém fica procurando e a gente já leu e a pessoa ainda está procurando e perde a linha. João capítulo 1, verso 13, diz assim, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, os filhos de Deus, vou ler um pouquinho antes aqui, onde ele diz no verso 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de
Deus. Então, os filhos de Deus, eles não vêm pela vontade humana, mas unicamente pela vontade de Deus. Em primeiro livro de Coríntios também, nós vamos ver, capítulo 15, verso 49, diz assim, 15, versículo 49. E assim como... Vamos ler um pouco antes para pegar o contexto, né? Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivente. Mas não é primeiro o espírito, senão mas não é primeiro o espírito, senão o animal, depois o espiritual. Ou melhor, não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos. E qual o celestial, tais também os celestiais. 49. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim teremos também a imagem do celestial. Então, nós somos composto dessas duas naturezas, a terrena e a espiritual. Você não pode ser só 100% espiritual, mas você não deve ser também 100% natural, e nem pode ser. As duas coisas andam juntos, né? Mas trazemos a imagem do natural, assim como também trazemos a imagem do espiritual, como diz Paulo aqui aos Coríntios 15, verso 49. Então, de modo que nós vemos, irmãos, que os filhos de Deus têm que vir por esta linha, espiritualmente gerados pela palavra de Deus, e humanamente eles vêm da linhagem de Adão. Aí está a característica dos filhos de Deus. Espiritualmente são gerados pela palavra e naturalmente eles têm o DNA de Adão, vem lá de trás. Agora, se os que descenderam de Adão, segundo a carne, espiritualmente gerados pela palavra, se esses que são gerados pela palavra e naturalmente descenderam de Adão, são os filhos de Deus, aí vem a pergunta, né? E os filhos do diabo, então, como que é? Os filhos de Deus, naturalmente, descendem de Adão e espiritualmente da palavra. E os filhos do diabo, que nós vimos aqui e citamos as Escrituras, que existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Em 1 João capítulo 10, ou melhor, 1 João capítulo 3, verso 10, nós lemos e vou repetir, diz assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Não é de Deus. Agora, nós sabemos que pode, irmãos, um filho de Deus, que é filho de Deus, ele pode até mesmo cair numa trama do diabo e cometer coisas erradas. Mas a prova que ele é descendente de Deus, filho de Deus, é que ele não vai permanecer caído. Ele vai, de uma hora para outra, clamar, pedir por misericórdia. Você já viu a planta, quando cai um tronco em cima e entorta ela? Não quebra, não mata, somente entorta. Ela continua crescendo, mas ela não vai crescer agora de lado. Ela vai logo tentar pegar o rumo da luz. Ela vai tentar, porque ela sabe que ela tem que olhar para onde
da onde está vindo a vida que ela recebe. Às vezes um pé de milho, cai uma madeira em cima, né? E ele nasce ali tortinho, mas logo ele envereda em direção à luz. Assim também um filho de Deus, se ele cai numa trama do diabo e ele falha, ele tropeça, ele não permanece no erro. Ele não, isso é uma característica. Agora, como eu disse, assim como pode um filho de Deus cair numa trama do diabo e cometer um erro, também pode um filho do diabo imitar um filho de Deus por um tempo. Por um tempo. Assim como o filho de Deus não fica caído por todo o tempo. Mas ele pode, um filho do diabo, imitar, como Judas. Por um tempo ele caminhou, por um tempo ele fez os mesmos sinais, por um tempo ele fez as pessoas pensarem que ele era realmente um discípulo de Cristo, quando na verdade ele era do maligno. Ele era do maligno e suas obras o mostraram. Uma vez, eu lembro, logo que o Papa Bento foi empossado, eu vi num jornal, um jornal de folha mesmo, um quadro assim com uma citação de Bento, e ele dizia assim: temos que rezar por Judas, porque Judas não teve culpa de fazer o que ele fez, porque ele foi escolhido para cumprir aquele papel. Veja que cegueira, né? Se fosse dessa forma, Deus seria injusto, porque Deus pegaria alguém e diria assim: você vai cumprir um papel de um traidor. Mas, Senhor, eu gostaria. Não, não tem gostaria. Você vai cumprir isso. E se fosse dessa forma, quando chegar no trono branco, eles terão que ser absolvidos diante da justiça de Deus, porque eles dirão: Senhor, eu também gostaria de ser como Pedro, mas o Senhor simplesmente não me deixou. E como funciona isso então, irmãos? Como funciona? Aí que entra o pré-conhecimento de Deus e o livre-arbítrio. A Bíblia diz que aos que antes Deus conheceu, a estes Deus predestinou. Aos que antes conheceu, a estes predestinou. Ele deu o livre-arbítrio para o homem decidir, e ele, antes da fundação do mundo, soube quem iria decidir, desejar pelo bem ou pelo mal. Ele não predestinou baseado na capacidade. Esse vai dar conta, então põe o nome dele ali. Não. O profeta diz: Deus viu que haveriam alguns que desejariam ser salvos. E então ele teve que promover o meio para que fossem salvos. Então a predestinação é o seguinte: Deus viu que você seria bem cheio de falhas, mas que no seu livre-arbítrio você desejaria Deus. E ele diz: põe o nome dele lá. Mas, Senhor, se ele vai dar conta? É por minha conta. Se eu coloquei o nome dele ali, não importa as condições dele, mas Deus viu que você desejaria. Porque se não fosse dessa forma, irmãos, Deus teria feito nós como um monte de robôs. O robô, ele é programado para cumprir um papel. E ele faz certinho o papel que ele programa, mas ele não tem sentimentos. E o Pai busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Que prazer Deus teria de chegar na eternidade e olhar assim para o céu, cheio de gente. E eles saber assim: eles estão aqui porque eu programei e determinei que viesse. Mas se fosse deixar para eles escolher, a maioria deles não iria querer estar aqui. Mas quando Deus olhar, irmão, Ele vai olhar para mim, para você, pessoas que foram cheias de falhas, de lutas, de problemas, mas Deus vai dizer assim: Ele está aqui. Não porque ele teve condição de estar aqui, mas ele desejou, ele chorou, ele realmente me queria. E eu dei graça para que ele aqui chegasse. Amém? Agora voltando à questão do Judas. Ele não tem culpa. Sabe o que acontece, irmão? É que Deus sabia, Jesus sabia, no ministério dele, eu preciso de um traidor. Jesus sabia, eu vou vir ao mundo para morrer pelos pecados e alguém vai ter que me entregar, me trair. E eu preciso formar uma equipe.
Dentro da equipe vai ter um que vai me trair. Então o que ele fez? Ele, conhecendo o coração de cada um, conhecendo o fim antes do princípio, ele olhou e viu que Judas Iscariotes tinha por natureza o mal. E que Judas Iscariotes, no seu livre-arbítrio, nunca iria decidir por Deus. Poderia colocar ele dentro de uma igreja fechado 24 horas, só vendo anjos, pois em algum momento ele iria fazer alguma coisa errada. E Deus, vendo isso, ele disse: eu vou te escolher você para ser o meu traidor. Ele não perdeu a oportunidade de decidir por Deus por causa da escolha. Ele já foi escolhido porque ele era aquilo. Veja que a visão de Judas não era uma visão espiritual, era uma visão materialista. Ele cuidava das finanças. Quando a mulher veio com aquele vaso de alabastro e ungiu Jesus, ele ficou irritado, porque ele disse: poderia vender esse perfume por um altíssimo preço, ao invés de estar derramando aí nos seus pés. Ele não tinha, irmãos, zelo por Cristo, ele tinha zelo pela finança. E ele olhava e via o poder que havia em Jesus, multiplicava os pães, curava os enfermos, ressuscitava os mortos, e ele pensava: ele vai varrer os romanos daqui, e ele vai subir ao trono, e eu vou ser o quê? Eu vou ser o ministro da fazenda. Ele queria, irmãos, um cargo político. Por isso que quando ele viu Jesus, começou a falar: importa que o Filho do Homem seja entregue, seja morto e tal. Ele parou e disse: e o meu sonho de ser ministro da fazenda? E o meu sonho de estar lá no palácio, com esse homem aí falando em morrer e morrer? Vou ganhar um dinheiro com ele enquanto posso. Então, irmãos, aí está. Deus deu o livre-arbítrio para todos. E todos têm o direito de decidir pelo bem ou pelo mal. Mas voltando aqui, como nós estávamos falando, um filho de Deus pode até cair numa trama e errar, mas ele não permanece lá. Assim como um filho do diabo pode imitar por um tempo um filho de Deus, mas ele não vai permanecer ali. Eu vou ler aqui Mateus, capítulo 5. Mateus, no capítulo 5 de Mateus, verso 45. Veja o que diz aqui. Para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e os injustos. E Gênesis 1, versículo 11. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. Então lá no jardim, lá no Gênesis, Deus criou as sementes de todas as espécies e disse: cada uma produza segundo sua espécie. Ele colocou uma lei. Só espiritualmente, naturalmente, não, espiritualmente também. Era para que cada espécie produzisse segundo a sua espécie. Mesmo no Velho Testamento era proibido que o agricultor plantasse sementes que podiam se cruzar próximo da outra, para que não houvesse a hibridização, o pólen de uma fecundando a outra. Deus não aceita que nada saia do seu original. Mas a chuva cai sobre a semente boa e sobre a semente mal também, não é? Em João capítulo 8, verso 44, diz assim, João 8, 44. Porque não entendeis a minha linguagem, porque não podeis ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai.
ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então veja que Jesus estava falando para aqueles religiosos que eles tinham por pai o diabo. Então está aí as duas sementes. Só que a bênção cai para todos, né? Vocês fazem a vontade do vosso pai, que é o homicida. Quem foi o homicida? Foi o Caim. Então, se, como nós falamos aqui, os filhos de Deus naturalmente vêm da linhagem de Adão e espiritualmente são nascidos da palavra, os filhos do diabo naturalmente têm que vir de uma linhagem carnal e espiritualmente eles têm que ter um pai espiritual. E aqui Jesus disse quem é: o diabo. É esse pai. Em 1 João, capítulo 3, vou reler, verso 12, ele diz assim: não como Caim, que era de quem? Eva disse que recebeu ele do Senhor, né? É o tipo da denominação que recebe tudo do diabo e diz que vem de Deus. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. Então Caim era filho do maligno. Mas como que aconteceu isso? Se o diabo não pode gerar, o diabo não pode criar. Nós, claramente, sabemos então nossa linhagem. Deus criou Adão e de Adão veio a descendência natural, que somos nós, e espiritualmente somos nascidos da palavra. Então, nós vemos que o diabo, irmãos, estando com Deus, antes mesmo de Deus fazer o mundo, ele tem muito conhecimento. Ele tem muito conhecimento, ele entende sobre a natureza, sobre a natureza humana também. Ele entende sobre ciência, ele entende sobre tudo. E ele queria ter um reino. Para ter reino tem que ter súditos. Como que ele iria fazer? Criar um filho como Deus criou, ele não podia. Então ele foi estudar a ciência, ele foi estudar as origens das sementes, o DNA das sementes. E ele viu que Deus criou os seres de uma forma evolutiva. Não que viemos de uma evolução. Porque a ciência diz que viemos de uma evolução, foi mutando e foi chegando aonde chegou hoje. Então, quem inventou isso foi Darwin, né? Ele deveria ter já na época que ele criou essa teoria, já fechado um casal de gorila e deixar até hoje para ver se os filhos deles já estavam diferentes ou não. Mas veja que eles podem ficar a vida toda ali procriando e nunca vão mudar. Sempre continuam o mesmo. Mas Deus criou de uma forma evolutiva. De que forma? Ele começou a criar pelas coisas mais insignificantes. O girino. E foi subindo, criando, foi. Criou o macaco, veio, criou o chimpanzé, a serpente, que não era uma cobra, como as pessoas dizem, porque se ela fosse uma cobra, como você vê, até tem as Bíblias ilustradas para criança, que os teólogos cegos fazem isso, e você vê lá em Gênesis, quando você vai ver ali sobre a citação de Eva, e eles ilustram a imagem, eles desenham uma árvore com uma cobra enrolada naquela árvore, e Eva do lado comendo uma maçã. Ora, se a serpente fosse uma cobra, como é hoje, que lógica teria Deus amaldiçoar ela, dizendo, sobre o teu ventre andarás? Ela já estava andando sobre o ventre dela, se ela fosse cobra. Então, quando ele amaldiçoa e diz, sobre o teu ventre andarás, isso mostra que ela não andava rastejando com o ventre no chão. Ela era um animal ereto, como homem. E ela estava entre o chimpanzé e o homem. Por isso que a ciência, quantos já ouviram a ciência dizer que há um elo perdido na evolução? Levanta a mão, quase todos, né?
E os arqueólogos estão doidos para achar o fóssil desse elo que eles não encontraram. Nunca vão achar esse fóssil. Porque esse elo entre o chimpanzé e o homem é a serpente. E eles nunca vão achar esse fóssil porque Deus a amaldiçoou e a deformou numa serpente rastejante. Não é? Então o diabo estudou e viu que o animal mais próximo do homem era muito parecido com o homem, ao ponto que falava, raciocinava. Já os outros animais, eles não falam e não raciocinam. Eles vivem pelo instinto. O papagaio fala, ele repete, mas ele não tem raciocínio para formar uma frase, uma ideia, um pensamento. Então o diabo viu que a serpente, ela tinha essa capacidade. Ele viu, ela é muito próxima do homem. E ele foi para a sua sala de estudos e levou o DNA e foi estudar. Comparar com o do homem, comparou, e viu que havia algo similar. E ele foi o primeiro cientista a fazer testes. Vou ver se consigo cruzar essas duas sementes. Foi onde então ele entrou no raciocínio da serpente, porque como ela era um animal que raciocinava e falava, o diabo pôde falar e raciocinar através da serpente. E o diabo entrou na serpente e a Eva vinha vindo por ali, colhendo umas flores, quem sabe. Bom dia, irmã Eva. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, que dia lindo é hoje. E como eu preguei outro dia mais, Eva não percebeu que havia um visitante ali. Ela tinha se cruzado, conversado com a serpente muitas vezes. E não havia nenhuma maldade, mas aquele dia havia um visitante, havia um espírito ali. Muito lindo dia, belas flores, frutos maravilhosos. Esse nosso Deus é um Deus bom, não é? E ela é bom, ele é maravilhoso. Não disse Deus que você podia comer de toda a árvore do jardim? Eva disse sim, de toda, menos do conhecimento do bem e do mal. Comer de todo o fruto, não estava falando fruto natural, são simbologias. Ele estava dizendo, não disse Deus que você podia fazer qualquer coisa que você quisesse fazer? Sim, posso fazer tudo, menos comer do fruto do conhecimento, que era o quê? O sexo. Agora veja, aí entra a questão do livre-arbítrio. Por quê? Você diz, mas se ela não poderia fazer isso, como que um dia ela teria filhos? Porque Deus disse que era para eles procriar e encher a terra. Eles, disse o profeta, estavam em um tempo de teste. Porque como Deus deu o livre-arbítrio para eles, Deus precisava testar esse livre-arbítrio para ver se eles realmente iriam ficar com ele, por livre vontade, para que pudesse herdar então a vida eterna. Vocês estão entendendo? Deus deu esse teste. Como Deus queria adoradores que o adorassem em espírito e em verdade, por livre-arbítrio, Ele os fez com livre-arbítrio. Então, se eles fez com livre-arbítrio, eles precisavam ter um teste para testar esse livre-arbítrio. E Deus colocou a palavra que disse, não faça isso. E disse, vamos ver se eles vão. Porque Deus queria um jardim cheio de filhos, mas filhos que estavam ali pelo seu livre-arbítrio, vivendo para Ele. E Eva foi tentada. E a serpente disse, não, Eva, certamente não morrereis. É que Deus sabia que no dia que você comesse desse fruto, ou fizesse esse ato, você seria como Deus. Seus entendimentos seriam abertos e você conheceria o bem e o mal. Era mentira? Não era mentira. O diabo não engana com 100% de mentira. Ele engana com a verdade misturada com a mentira. E aquilo agradou Eva. Eu chegar a ser como Deus? Conhecer o bem e o mal? O bem já conheço, mas o mal não conheço. O que é esse mal? É doce, é salgado? Como é que é? E lá veio, despertou a curiosidade para ela. O que é o mal? E a Bíblia diz, e ele deu do fruto e ela comeu.
e segue a Escritura, e ela oferece para o seu esposo, e ele come com ela, e segue a Escritura, e ela aparece grávida. É a lógica. Só na lógica? Não, não é só lógica. Aí nós temos escrituras e mais escrituras que comprovam tudo isso. E a ciência está aí, cada dia, comprovando mulheres que concebem, dão à luz a gêmeos de pais diferentes, porque elas têm 2 óvulos maduros e estão com 2 homens ali nos próximos dias, dia da fertilidade, e elas concebem dos 2. Foi o que aconteceu com Eva. E lá nasce agora, e aí o diabo fez o quê? Cruzou a semente da serpente com a serpente do homem, e ali veio Caim, que naturalmente não era filho de Adão. Nós já vimos a origem dos filhos de Deus, naturalmente descendentes de Adão e espiritualmente nascidos da palavra. E os filhos do diabo agora, naturalmente descendentes da serpente, que o diabo não podia criar um filho para ele, então ele só hibridizou as sementes. Naturalmente filhos da serpente e espiritualmente, como lemos, filho do maligno. Assim como nós somos nascidos da palavra, os filhos de Deus são nascidos do antipalavra. Eles não crêem na palavra, eles distorcem a palavra, eles negam a palavra. Mas os filhos de Deus, irmãos, eles ficam com a palavra. Amém? E aí nós poderíamos seguir citando escrituras que provam sobre isso, aonde a Bíblia diz que Eva então comeu do fruto. Depois você vai para Provérbios 30, diz a mulher adúltera, ela come, limpa a boca e diz, não cometi maldade. Olha a mesma analogia que se usa com Eva, com a mulher adúltera. Como dizia o saudoso pastor Antônio, se comer maçã faz as mulheres ver que estão nuas, vamos pegar um monte de caixa de maçã e vamos para as praias distribuir maçã. E elas vão comer maçã e correr vestir roupa. Mas não, ela não comeu uma maçã, ela cometeu o pecado. Ela não venceu Adão. Só que Adão não foi enganado, vocês sabem, né? A Bíblia diz que ele caiu de olhos abertos. Porque ele, quando viu que sua esposa não guardou a palavra, ele sabia a sentença e a morte. E ele amava tanto ela, que ele a recebeu daquela forma para redimi-la, para que ela não fosse morta. E era um tipo de Cristo. Eu já vi pessoas falando de maneira um pouco vulgar, né, que Adão foi o primeiro tipo que foi, não vou usar a expressão que uso, né, mas que foi traído. Não, irmãos, ele fez aquilo de olhos abertos. E ele era um tipo de Cristo. Porque Cristo também não veio aqui caiu numa surpresa e disse, meu Deus, eu vim para abençoar o povo, agora estou aqui na cruz sofrendo. Não, ele veio de olhos abertos. Ele sabia que ele iria ser preso, que ele iria morrer. Mas ele veio por amor. Porque ele sabia, se eu não for, eles serão mortos. E Adão disse consigo mesmo, se eu não recebê-la, ela será morta. E ele então assumiu ela, redimiu ela, um tipo de Cristo, não é? Então, irmãos, veja que aí você pode ver as escrituras, você vê que a Bíblia fala sobre a genealogia. Tem pessoas que não gostam de ler genealogia, mas é muito importante. Você vê da onde vem a descendência de Cristo, a descendência dos profetas. E você vê na genealogia que nunca na genealogia consta Caim. Foi uma falha da Bíblia que não colocou Caim na genealogia? Não foi falha. É que ele não fazia parte da genealogia dos filhos de Deus. Mesmo a Bíblia diz assim, Enoque foi o 7º depois de Adão. Mas Enoque, se você contar a linhagem e colocar o Caim, ele dá o 8º. Então você vai ver que Caim sempre está fora da genealogia, porque ele não é descendente
não é filho de Deus. Aí você vai ver lá no Gênesis que a Bíblia proibia o casamento dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Quem eram as filhas dos homens? Eram descendentes de Caim. Porque ali, irmãos, até o dilúvio, havia como você distinguir a descendência da serpente com a descendência de Adão. Fisicamente, você conseguia ver traços. Porque a serpente ela era um animal muito bonito, ereto, grande, porque dali descendeu os gigantes. E a Bíblia proibia o casamento para que não misturasse as sementes. Mas o homem desobedeceu e foi misturando tudo e foi virando uma confusão na terra, ao ponto que Deus não achou mais ninguém a não ser a Noé. E Deus disse: Noé, não adianta mais. A corrupção chegou ao seu nível máximo. Eu vou destruir o mundo. Eu vou destruir o mundo. Eu vou enviar água, dilúvio, eu vou cobrir tudo. Mas você faça uma arca e anuncie que aqueles que se arrependerem e entrarem na arca se salvarão. Noé pregou 120 anos. Salvou só ele, a esposa, 3 filhos e 3 noras. Aí você diz, então, do dilúvio para frente, no novo mundo, após dilúvio, acabou os filhos do diabo, porque eles foram todos mortos. Acabou aquele povo que podia distinguir pela fisionomia. Mas a descendência da serpente, da semente da serpente, a descendência do diabo espiritual, passou pela arca através de quem? Cão, um dos filhos de Adão. De Noé. Desculpa. Você vai ver que depois que passa o dilúvio, Noé planta uma vinha e faz um bom vinho e bebe e se embriaga. E ao se embriagar, perdeu a consciência, tirou a roupa e dormiu nu. O cão entra no quarto e vê seu pai nu. O que faz? Sai dando gargalhada. Ei, vem cá, vem o pai aqui. Ele provou pelas obras o que ele tinha por dentro. Fisicamente não dava para distinguir ele, se era de Deus ou não era. Mas espiritualmente a semente da serpente estava ali. Já sem Jafé, correram, pegaram uma capa, entraram de costas para não ver a nudez do pai e o cobriram. Você vê a diferença, filhos de Deus e filhos do diabo. E aí, como falamos na escola passada, depois veio da descendência de Cão, Cusi, né, que começou a construir Babilônia, Nimrod concluiu, e ali eles criaram o politeísmo, a crença em mais do que um Deus, no qual passou por todos os tempos e chegou agora onde uniu aquela crença politeísta de Nimrod com os nomes cristãos, onde eles passaram a colocar 3 pessoas da Trindade, dentro da Trindade que já havia vindo lá de Nimrod. Então veja como o diabo, irmãos, mas o meu tema no fundo não é esse, meu tema é mostrando sobre sementes. Há 2 linhagens, e o que diferencia uma da outra é os frutos. E Deus disse aqui, irmãos, que Ele não aceita que suas sementes sejam hibridadas. Por isso, não é exigência do pastor quando ele diz assim para nossas moças: não namore com jovens que não são da mesma fé. Ou para os moços: não namore com moças que não são da fé. Por quê? Porque são linhagens diferentes. E a Bíblia diz: não vos prendai em julgo desigual. Ah, mas como é que eu posso saber se ele é um filho ou não é filho? Hoje não se vê mais, não dá para distinguir na fisionomia. Ora, se vê pelos frutos. E pelos frutos você vê que ele não crê igual você. Ah, mas eu posso ganhar ele para Cristo. Ele pode até um dia ser cristão, mas se ele vier por causa de casamento, ele nunca veio por causa de Cristo. E no primeiro problema que dá, ele se vai e rebenta a família, e aí vem os desgostos, vem a cruz pesada, que aquela irmã tem que carregar, ou aquele irmão. Então Deus não concorda, irmãos. Mas o diabo é a tática dele, irmãos, sempre foi misturar as sementes. Para quê? Para tirar o original.
misturar a palavra, hibridizar. Hoje o mundo cheio de religião que tem é fruto do quê, igreja? De hibridização, de mistura da palavra com a teologia. E aqui na mensagem, a era de Pérgamo, Deus disse para o nosso mensageiro: pega uma caneta e escreva. E o próprio Deus citou e o irmão Branham escreveu. Olha, irmãos, o que Deus fala sobre a sua noiva, o que ela chegará a ser nos últimos dias. Mas para ela chegar a ser a isso, ela tem que guardar esse princípio. Não hibridiza, não mistura, porque se misturar sai um Caim. Misturou a semente da mulher com a semente da serpente, veio um Caim. Olha só. Uma noite, enquanto eu estava buscando o Senhor, o Espírito Santo me falou para apanhar a minha caneta e escrever. Enquanto eu apanhava a caneta para escrever, seu Espírito deu-me uma mensagem para a igreja. Eu desejo trazê-la a vocês. Tem a ver com a palavra e com a sua noiva. Preste atenção, irmãos. Aqui está o que eu estou tentando lhes dizer. A lei de reprodução é que cada espécie produza segundo a sua espécie. De acordo com Gênesis 1:11, e disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim foi. Qualquer que fosse a vida que estivesse na semente, saía na planta e depois disso no fruto. A mesmíssima lei se aplica à igreja hoje. Qualquer que seja a semente que deu início à igreja, acompanhe, irmãos. Qualquer que seja a semente que deu início à igreja, sairá e será a semente original, porque é a mesma semente. Por isso, Deus não vem para arrebatar sistema de homem. Deus vem para arrebatar uma noiva que é a mesma semente que foi plantada lá no Pentecoste. O mesmo evangelho. Nestes últimos dias, a verdadeira igreja noiva, a semente de Cristo, chegará a pedra de cabeça. Ela será a noiva, e ela será na noiva. Eles serão tão semelhantes a ele, que até mesmo serão a sua própria imagem. Isto acontece para que sejam unificados com ele. Eles serão um. Eles serão a própria manifestação da palavra do Deus vivo. As denominações, a semente errada, não pode produzir isto. Elas produzirão seus credos e seus dogmas misturados com a palavra. Esta mestiçagem dá origem a um produto híbrido. Esta mistura dá origem a um produto híbrido. O primeiro filho, Adão, foi a palavra semente de Deus, falada. Foi-lhe dada uma noiva para se reproduzir. É por isso que a noiva lhe foi dada para se reproduzir, para produzir um outro filho de Deus. Porém, ela caiu. Ela caiu no meio da hibridização. Ela o fez morrer. Ela caiu por meio da hibridização. E o segundo filho, Jesus, também uma palavra semente de Deus falada, foi dada a uma noiva, como foi dada a Adão. Porém, antes que ele pudesse desposá-la, ela também caiu. Ali no Pentecostes foi dada uma noiva para Cristo, mas antes que ele pudesse se casar com ela, ela cai por Niceia, por Roma, pela hibridização, pela mistura, paganismo se infiltrando na igreja. Ela, do mesmo modo que a esposa de Adão, foi posta à prova para ver se creria na palavra de Deus e viveria. Ou então duvidaria da palavra e morreria. Ela duvidou, ela deixou a palavra, ela morreu. Olha agora.
Deus presenteará Cristo com uma noiva querida, proveniente de um pequeno grupo da verdadeira semente da palavra. Ela é uma virgem de sua palavra. Ela é uma virgem porque não conhece nenhum credo ou dogma feito pelo homem, pelos membros da noiva, e através deles será cumprido tudo o que Deus prometeu ser manifestado na virgem. A palavra de promessa veio à Virgem Maria, mas a palavra de promessa era para ele mesmo ser manifestado. Deus foi manifestado, ele mesmo agiu naquela ocasião e cumpriu sua própria palavra de promessa na Virgem. Fora um anjo que lhe trouxe a mensagem, mas a mensagem do anjo era a palavra de Deus, Isaías 9,6. Ele cumpriu naquela ocasião tudo o que estava escrito dele, porque ela aceitou a palavra dele para si. Vocês estão acompanhando, irmãos? Os membros da noiva virgem, dessa noiva que não vai se hibridizar como Eva, e nem se hibridizar como a igreja primitiva, os membros da noiva virgem o amarão e terão os potenciais dele, pois ele é a cabeça deles, e todo o poder pertence a ele, e eles são sujeitos a ele, assim como os membros de nosso corpo são sujeitos à nossa cabeça. Note a harmonia do Pai e do Filho. Jesus nunca fez nada sem que primeiro lhe fosse mostrado pelo Pai. João 5,19. Esta harmonia deve agora existir entre o noivo e sua noiva. Ele lhe mostra sua palavra de vida, ela a recebe. Ele nunca duvida dela, porque nada lhe pode causar dano, nem mesmo a morte. Porque se a semente for plantada, a água a levantará novamente. Eis aqui o segredo disso: a palavra está na noiva, como estava em Maria. A noiva tem a semente de Cristo, porque ela sabe o que ele quer que seja feito com a palavra. Ela cumpre a ordem da palavra em seu nome, porque tem o assim diz o Senhor. Então a palavra é vivificada pelo Espírito e acontece. Assim como uma semente que é plantada e aguada, ela chega à plena colheita, servindo o seu propósito. Então a semente foi plantada no teu coração, você está aguando, cuidando, não mistura outros tipos de semente, ela vai produzir em você o quê? A fé de rapto. Os que estão na noiva fazem somente a vontade dele. Ninguém pode fazê-los agir de outra maneira. Eles têm o assim diz o Senhor, ou se mantêm calados. Eles sabem que tem que ser Deus neles fazendo as obras, cumprindo sua própria palavra. Ele não completou toda a sua obra durante seu ministério terreno. Portanto, agora ele opera na noiva e através dela. Ela sabe disso, porque não era tempo ainda dele fazer certas coisas que ele deve fazer agora. Porém, agora ele cumprirá através da noiva essa obra que ele deixou para esse tempo específico. Veja, irmãos, a grandiosidade do ministério de Cristo na noiva. Muitas coisas que ele não fez quando estava aqui, porque não era a hora, ele fará agora através dessa noiva, que tem se mantido virgem, pura, e que tem recebido somente a semente dele. Não há hibridização, não há mistura. Mais para frente. Agora vamos tomar uma advertência escriturística aqui. Não foi nos dias de Moisés, a quem Deus tinha vindicado, que se levantou Coré e resistiu a esse poderoso profeta? Ele disputou com Moisés, ele alegou que tinha o mesmo de Deus para guiar o povo, que outros participavam da revelação divina, tanto quanto Moisés. Ele negou a autoridade de Moisés. Ora, as pessoas lá no passado, depois de ouvirem a verdadeira palavra e estarem bem familiarizadas com o fato de que um verdadeiro profeta fora vindicado por Deus,
Essas pessoas se deixaram seduzir por Coré e suas contradições. Estava conversando essa semana com o pastor Febrônio, e ele estava me dizendo, Deus sempre trabalha nas duas pontas. Você vai ver, Deus fala com Cornélio, e ao mesmo tempo com Pedro. Para que quando chegassem os mensageiros de Cornélio, Pedro soubesse do que se tratava. Então Deus sempre trabalha nas duas pontas. Por isso não há como você receber de Deus uma revelação se aquilo não está comprovado pelo ministério. Se Deus falar contigo, Deus vai falar também de acordo com o ministério. Porque Deus não é um Deus de confusão. Então, quando alguém, Deus me falou isso, e você olha aquilo e nunca vê o pastor, nunca pregou aquilo, que Deus é esse que está falando só numa ponta? Né? Então, como nós estamos lendo aqui, Coré veio e disseminou essa rebeldia entre o povo. Não, Deus pode falar com nós também, não é só com Moisés. E Deus teve que tirar eles de cena. Então a igreja noiva, vocês estão entendendo, irmão? A igreja semente, ela ficará sempre com a palavra, não vai hibridizar nenhuma nova revelação, nenhuma nova luz, não pode ser um sonho bonito, lindo, como for, não vem pela via da palavra, não está Deus tratando nas duas pontas, você ignora. Coré não era um profeta escriturístico, porém as pessoas em grandes números, como seus líderes, foram atraídos por ele. Quão semelhante aos evangelistas de hoje, com seus planos de bezerros de ouro, como os de Coré. Eles parecem bons ao povo, assim como Coré parecia bom então. Eles têm sangue em suas frontes, e óleo em suas mãos, e bolas de fogo na plataforma. Eles permitem que as mulheres sejam pregadoras, deixam as mulheres cortar seus cabelos, usar calças compridas e shorts, e se desviam da palavra de Deus por causa de seus próprios credos e dogmas. Isso mostra que espécie de semente está neles. Porém, nem todas as pessoas viraram-se contra Moisés e deixaram a palavra de Deus. Não. Os eleitos permaneceram com ele. O mesmo está acontecendo hoje, novamente. Muitos estão deixando a palavra, porém alguns permanecem com ela. Mas recordem da palavra do trigo do joio. O joio tem que ser atado para ser queimado. Essas igrejas apóstatas estão se ligando juntamente, cada vez mais próximas das outras, prontas para o fogo do juízo de Deus, porém o trigo vai ser recolhido com o mestre. Como se pode, agora escuta aqui, irmãos, como se pode distinguir os espíritos? Simplesmente deem-lhes o teste da palavra. Se eles não falam esta palavra, eles são do maligno. Como falamos, os filhos de Deus descendem naturalmente de Adão e espiritualmente são nascidos da palavra. Os filhos do diabo descendem naturalmente da serpente e espiritualmente do diabo. Hoje não se distingue mais fisicamente, só espiritualmente. Se está com a palavra é de Deus, se não está com a palavra não é de Deus. Pode um filho de Deus por um tempo não estar com a palavra, mas quando a palavra bate no coração dele, ele se identifica. Veja só, assim como o maligno enganou as duas primeiras noivas, ele tentará enganar a noiva deste último dia, procurando fazê-la se hibridizar através de credos, ou simplesmente desviando-se da palavra para qualquer sinal que a satisfaça. Mas Deus nunca colocou os sinais à frente da palavra. Os sinais seguem a palavra, como quando Elias disse à mulher para cozer um bolo para ele primeiro, de acordo com a palavra do Senhor. Quando ela fez, conforme a palavra dissera, o sinal apropriado veio. Vejam, venham para a palavra primeiro e depois observem os milagres. A palavra semente
é energizada pelo Espírito Santo. Então, igreja, concluindo, filhos de Deus são aqueles que tomam a palavra de Deus e não a hibridiza. O mundo moderno vai trazendo as coisas modernas, as roupas vão ficando modernas, até para os homens, né? A coisa vai mudando. Mas filhos de Deus continuarão guardando a natureza de Cristo. Pode tudo mudar, você não vai mudar. Pode você, digamos, viver dentro do inferno, se você tiver que trabalhar num ambiente e possa chamar aquilo de inferno. Mas você não vai misturar a tua fé, porque você é uma semente eleita. Amém? Então que Deus nos ajude, irmãos, a meditar nisso. E com isso nos faz o quê? Duas coisas. A palavra desta manhã nos faz, causa dois pontos principais. Nos regozija por ver a nossa origem e também nos adverte para não dar ouvido a outra voz. Porque se der ouvido a outra voz, você vai acabar se hibridizando. Ah, mas se eu sou um predestinado, eu não vou. Se você é um predestinado, é porque Deus viu, antes da fundação do mundo, que você não daria ouvido a outra voz. Se alguém vem vivendo até hoje corretamente, e a partir de amanhã ou depois dá ouvido a alguma voz e hibridiza a coisa, então ele nunca foi predestinado. Durante todo o tempo que ele esteve, ele estava com o nome escrito no livro da vida, mas não no livro da vida do Cordeiro. Porque no livro da vida do Cordeiro não pode ser riscado. Então, vamos cuidar, irmãos, porque vozes estão aí diariamente. E o que devemos fazer? Pedir a Deus o seguinte: Senhor, me ajude a conceber do teu Espírito. Porque às vezes a pessoa está na igreja, ouvindo, mas não concebeu. Porque no momento que você concebe do Espírito, é como uma mulher. O ventre dela se fecha. E não entra outra semente mais. Se fechou. Então nós precisamos receber o Espírito Santo para selar o nosso ventre espiritual. Selar profundamente. Dizer: Senhor, eu sei que o diabo está aí diariamente com outras sementes, através até de hinos aí que pessoas do mundo, coisas subliminares, tanta coisa, através de pessoas que até mesmo são da mensagem, mas vêm com interpretação daqui e dali. Senhor, sela o meu ventre. Eu quero conceber da tua palavra, para que possa realmente, Senhor, eu estar selado. E Paulo disse que uma vez selado, está selado até o dia da redenção. Amém? Vamos nos colocar de pé, irmãos, e guarda isso no teu coração. Não vamos somente sair da igreja. Hoje tivemos mais um culto, mais uma escola, ouvimos sobre isso. Não, vamos sair e colocar em prática. Você viu uma breve palavra aqui sobre como veio as duas linhagens, as duas sementes. E as duas sementes que foram plantadas no Éden, elas culminarão no amadurecimento agora. Aonde a semente do bem culminará com o rapto, e a semente do mal culminará com a marca da besta. E estamos, irmãos, chegando a esse ponto. Chegando a esse ponto, o mundo está preparado para o grande concílio mundial de igreja, que já está tudo armado. E Deus também está preparado para um tremendo batismo do Espírito Santo sobre aquelas virgens que guardaram a semente dele, não hibridizaram, não misturaram e estão ali esperando. Então aquele tremendo poder virá a tal ponto, disse o profeta, que nos arrebatará. Precioso Deus e eterno Pai, somos gratos a Ti por ser dessa linhagem real, que descendemos, ó Deus, naturalmente de Adão, mas espiritualmente nascemos da palavra,
e os frutos têm mostrado, Pai. Ó Deus, ajuda, se porventura entre nós aqui na audiência visível ou na audiência invisível, alguém que está sendo cirandado pelo diabo, e o diabo sabe que ainda seu ventre não foi fechado, ainda não concebeu, e o diabo está ali para tentar introduzir a semente do erro. Pai, que essa pessoa se acorde para a hora, Pai, porque a tua palavra diz que as tuas ovelhas ouvem a tua voz e reconhecem a ti, e não seguirão a estranhos. Ajuda, põe um desespero, um temor no coração da igreja, Pai, para não hibridizar a sua fé com nada, não hibridizar essa mensagem com nada, Pai, porque haverá uma noiva que chegará ao final pura, e será, ó Deus, levada, receberá o tremendo batismo do Espírito Santo. Como ouvia ontem um irmão falando comigo, ele disse, se com sinais que estão acontecendo, essa pandemia, alguém não se posiciona, o que é que vai posicionar essa pessoa? Isso é verdade, Pai. Vemos os sinais acontecendo, o mundo nos gemidos das dores de parto, mas vemos muitas pessoas, Pai, que estão tão indiferentes. Pai, desperta o teu povo, desperta a tua igreja, Pai. Há uma mensagem, há uma voz preparando, vestindo a noiva, Pai. E nós queremos ser impulsionados por esta luz. Conceda isso, Pai, nos guarda, que assim como Eva, Pai, foi testada para ver se iria se mantiver com a palavra, ela não se manteve. Ó Deus, a razão, ó Deus, fez com que ela caísse. Pai, ajuda nós no período de teste que estamos vivendo, ficar com a palavra, 100% com a palavra, Pai, é o que nós queremos. Sela isso em nossos corações, Pai. Põe esse desejo, porque se houver esse desejo no coração de teus filhos de serem puros e genuínos, o Senhor os guardará na pureza do Evangelho. Desperta esse desejo, Pai, pois lhe pedimos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém.